Olá, meu nome é Nathan e esse é o meu trabalho sobre threads da matéria de programação orientada a objetos, né? Eu faço o curso de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC e esse vídeo tem como objetivo ser o mais didático possível, não só para o pessoal da área de tecnologia, né? Mas para que realmente qualquer um que tenha interesse em algo da área ou nesse conceito de threads entender. Eu vou tentar ser o mais didático e claro possível. Antes de falar sobre threads, eu preciso falar de algo muito importante em sistemas operacionais que são processos, né? Processos eles rodam a todo momento enquanto a gente está usando o computador, seja para gerenciamento de memória ou checagem de antivírus em páginas, para que a gente consiga continuar utilizando o sistema operacional, né? Eles são de extrema importância para executar diversas tarefas que a gente acaba nem vendo, mas que ajudam a gente a executar qualquer coisa que a gente precise fazer, né? Partindo aqui realmente para a definição das threads, né? Basicamente, as threads são um processo dividido em várias subetapas, né? Então, você tem um processo grande, que precisa executar vários tipos de tarefas. Quem é responsável por executar essas mini tarefas são as threads, né? A vantagem é que elas conseguem executar todas as tarefas simultaneamente. As threads têm outra vantagem que elas estão sempre no mesmo espaço de memória, então se uma precisar de uma informação de uma outra, essa troca é muito rápida, ela é muito eficiente. Aqui a gente tem dois conceitos de threads, né, que é single thread e multithreading. O single thread é basicamente para máquinas com apenas um processador. Se você vai na casa de alguém, se você tem um PC em casa, normalmente a gente vai ver PCs com apenas um processador. Mas também existe esse conceito de multithreading, né, que são para máquinas com mais de um processador. Bom, aqui eu vou explicar basicamente, né, o funcionamento das threads do processador. É muito importante frisar algo que é assim. As threads no multithreading, elas realmente funcionam simultaneamente, elas realmente funcionam paralelas uma à outra. Mas no single thread é um pouquinho diferente, né? Single thread são os computadores com somente um processador. No single thread a gente tem essa ferramenta muito importante chamada escalonador, né? O escalonador é basicamente quem escolhe quais as threads vão ser executadas, qual a ordem delas, né? Enfim, como é isso passo a passo no processador? Ele basicamente executa um pouco da thread, salva o estado dela, troca para uma outra thread, salva o estado dela também, isso até terminar a execução de todas elas. Então ele não executa elas paralelamente, ele executa um pouquinho de cada, salvando o estado delas, né, para quando ele precisar voltar onde ele estava, ele continuar. E assim ele poder executar todas as threads. Então ele não funciona ao mesmo tempo, né? Então ele não executa todas as threads ao mesmo tempo. Mas essa troca é tão rápida, é tão eficiente no processador que a gente nem consegue ver essa troca, sabe? É invisível pra gente realmente. Essa é basicamente a diferença do funcionamento do multithreading para o single thread. Agora passando para comentar um pouco sobre as vantagens das threads. Primeiro vem a performance. Como as threads elas executam, entre aspas, simultaneamente, vai ter uma série de coisas ali que ela vai executar para isso agilizar o seu trabalho. Então você está, por exemplo, digitando no Word e você quer que ele faça autocorreção. Caso precisasse de algum outro processo para fazer isso, seria muito mais demorado do que você simplesmente usar as threads do próprio programa. Isso torna também a aplicação mais performática. Em segundo vem a troca eficiente de recursos, que como eu falei antes, eles estão no mesmo espaço de memória, então se uma precisar de uma informação que a outra detém, ela simplesmente passa para ela rapidamente e é assim que elas funcionam. Terceiro vem a programação simplificada, que é onde você consegue trabalhar com módulos, destaca cada uma das threads separadamente, ao invés de simplesmente fazer aquele código sequencial enorme. Mas as threads também não deixam, né, de ter suas desvantagens. Eu vou começar falando sobre a concorrência. O que isso quer dizer? Basicamente, quando uma thread ela precisa de uma informação que uma outra thread tem, e essa informação não é liberada, essa informação não é passada quando essa thread termina, entre aspas, de executar, isso é um problema, porque essa thread ela vai ficar bloqueada, ela não consegue prosseguir sem a informação que essa outra detém, só que ela não está liberando essa informação. Então isso pode resultar num erro computacional chamado deadlock. Também existe a aleatoriedade, né, que é basicamente assim.
Isso vai ficar um pouquinho mais claro no código, mas vou explicar mais ou menos como é que funciona. Quando você está programando e você está colocando as threads para executar lá, você não define a ordem de execução delas. Então você pode definir a quantidade, quando elas vão executar, mas você não define a ordem de execução delas. Quem define isso é o escalonador. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo das threads funcionando de forma bem prática. Pensa, por exemplo, no FIFA. Aqui a gente tem 11 jogadores de cada lado, né? O seu objetivo aqui é basicamente fazer o máximo de gols possível para ganhar a partida. Aqui acho que fica bem claro como várias coisas estão sendo processadas ao mesmo tempo, né? A gente tem os jogadores de zaga, os jogadores do meio campo, do ataque. Isso para os dois times, além do estádio, né? Das coisas em volta, o cenário, enfim. Fica bem claro aqui que a gente consegue usar threads para fazer esse tipo de coisa, né? Então você tá com a bola ali, você tem todos os jogadores do seu time se comportando de forma diferente. Isso seria basicamente um exemplo prático de como você usa threads para processar tudo isso ao mesmo tempo e também mostrar para o usuário em tempo real, né? Para a gente poder jogar. Bom, agora eu vou passar rapidamente pela implementação de um código para mostrar como a gente consegue trabalhar com essas threads na linguagem Java. Já estou aqui com o Eclipse aberto e eu vou explicar a premissa desse código, né, que é a seguinte. Ele simula um jogo de cassino em que você tem 10 jogadores e cada um desses jogadores tem 2 dados. O objetivo é você pontuar nas rodadas para que você chegue a 5 pontos e assim você consiga ganhar a premiação, né? Como você ganha esses pontos nas rodadas? Você basicamente tem que jogar os 2 dados, né? E a soma deles tem que dar 7 ou 11. Qualquer número fora disso você não pontua na rodada. Os prêmios vão ser dados só para os três primeiros jogadores que conseguirem chegar a 5 pontos, né? Quem ganha primeiro ganha o mais alto, segundo ganha o outro, enfim. Assim funciona. No caso aqui, como está mostrando, eu vou mostrar só os 3 primeiros que vão ganhar. Vou executar aqui. Aí, ele mostrou, por exemplo, jogador número 8 ficou em primeiro e ganhou 5 mil reais. Jogador número 3 ficou em segundo, ganhou 4 mil. Jogador número 1 ficou em terceiro, ganhou 3 mil. Sempre que eu for executar isso aqui, ele vai me mostrar resultados diferentes. Porque é assim que funcionam as threads naquela questão que eu falei sobre aleatoriedade, né? A gente não define a ordem de execução delas, né? Então, quando eu pedir para o computador fazer isso aqui, quando eu mandar essas 10 threads, né, para ele fazer toda a lógica do jogo, ele mandar elas lá para ver se elas conseguiram ponto na rodada ou não. Quem define, né, a ordem de execução delas é o escalonador. Então a gente não tem controle sobre isso, né? Então isso pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Mesmo que eu tenha lá colocado lá como desvantagem, ele não necessariamente precisa ser uma desvantagem. Mas é aquilo que eu falei, você não tem controle sobre isso, né? Isso às vezes pode ocasionar em problemas, né? Aqui no Java, a gente consegue implementar as threads de duas formas. Por herança, né, da classe thread, extends thread, ou implementando a interface runnable, né? E ele tem uma série de coisas ali que você precisa colocar para que você consiga realmente executar elas, né? Que tem a ver esse método start e o run. Tudo que for rodar para threads, enfim, tudo que você quiser que elas façam, tem que estar nesse método run, né? Aqui no caso eu fiz uma função fora, mas ele manda pro run e assim ele consegue executar esse negócio. Quem quiser dar uma olhada direitinho no código e tal, depois eu vou deixar o link na descrição do GitHub, meu GitHub. Para encerrar, tá aqui a bibliografia, né? Todos os links de todas as coisas que eu citei, eu falei sobre o assunto no vídeo. No caso, eu vou deixar tudo na descrição para quem quiser ver, dar uma perguntada no assunto, né? E é isso. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo.